E aí, pessoal, aqui é a professora Jéssica Fontes, professora de Geografia. E hoje, né, nesse momento de quarentena, nesse momento de crise, né, que a sociedade mundial está passando, a gente exercendo o nosso papel de cidadão, a gente deve ficar em casa, mas isso não significa que a gente não possa usar esse tempo como um tempo de qualidade para os nossos estudos, tá? Então, hoje, eu vim trazer para vocês, né, uma apresentação e uma aula falando sobre o Centro-Sul. O Centro-Sul, gente, só para vocês terem uma noção, ele é uma subdivisão informal que existe aqui no nosso território brasileiro. Por quê? A divisão formal é a divisão do IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões, né, já conhecidas pela gente, que é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, mas não significa também que a gente tenha aí subdivisões, né, que sejam informais. Essa subdivisão aí ela foi criada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geises em 1969, tá? Principalmente porque ela foi o reflexo de uma necessidade, né, que os geógrafos naquela época, principalmente aí frente à aparição da geografia física, né, de ter uma subdivisão que refletisse mais a realidade do país. Por quê? Quando a gente pensa na divisão oficial do IBGE, essa divisão é feita muito por características físicas, muitas vezes não compreende, né, os contrastes sociais e culturais que existem dentro das próprias regiões, entre os estados, tá? Então, o Centro-Sul, né, essa divisão, ela foi feita pelo Pedro com uma ideia de compreender os contrastes, né, que existia, então, no nosso país. Tanto que vocês vão perceber, quando a gente olhar, né, o mapa, que ele não respeita as divisões estaduais. Então, por exemplo, o mesmo estado, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, por exemplo, eles são eles são divididos, né, em regiões diferentes. Mas por quê? Até mesmo dentro do próprio estado, a gente tem um desenvolvimento social, cultural, econômico, político diferente, tá? Então, o Centro-Sul, ele vai ser a região que é considerada mais importante, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, Centro-Sul, Centro Geoeconômico do Brasil, tá? Tanto que essas divisões essa divisão ela é conhecida, né, como uma divisão geoeconômica, tá? Que a ideia é uma divisão geoeconômica é falar sobre as relações sociais e políticas do país e ele vai analisar, ele vai confluir para mesmas regiões, para a mesma região, estados que tenham semelhanças econômicas, históricas e sociais, tá? Então, como eu coloquei para vocês, esta proposta ela se baseia basicamente no processo histórico de formação do território brasileiro, levando em conta especialmente os efeitos da industrialização. Por quê? Quando a gente pensa na industrialização, né, no século XX no Brasil, ela que vai conformar todas as características, né, políticas sociais que nós temos hoje em dia do nosso país, tá? Mas não somente a industrialização, porque a gente tem que pensar um pouco mais além da industrialização, porque a gente precisa saber as bases que levou à industrialização. Só para vocês terem uma noção, né, como que a gente tornou o Centro-Sul como a core área do Brasil, né? Esse termo é um termo muito comum da gente ver, core área ou coárea, que seria o coração do Brasil, né? O centro econômico político do Brasil. Então, o Centro-Sul, ele é considerado o centro econômico do Brasil, por quê? Aqui a gente tem a capital cultural, que é o Rio de Janeiro, a gente tem a capital financeira, né? A capital econômica, que é São Paulo, além de que a gente tem a capital política, que é Brasília. Então, se vocês perceberem, a gente tem aí dentro dessa região os polos, né, econômicos, culturais, sociais, financeiros mais importantes do Brasil. Mas isso tem muito a ver também, gente, com o histórico, né, de formação do território brasileiro. Por que eu estou falando isso? A gente tem que pensar como que a gente tem, né, esses estados, se vocês perceberem, é toda a região sul, né, uma parte do sudeste, só tira ali o norte de Minas Gerais, né, porque ela tem bastante, ali ele tem características muito parecidas com o Nordeste, então a gente vai excluir o norte de Minas, e um pedaço do Centro-Oeste, se vocês verem ali, o sul de Tocantins. Então, como que a gente vai ter
esses locais se tornando aí centros importantíssimos para a economia, para a política do nosso país. Tem a ver com a formação do território brasileiro, tá? A gente vai ter que remontar aí ao século XVIII, e aí a gente tem que pensar que no século XVIII a gente vai ter o auge da atividade mineradora, tá? Principalmente ali em Minas Gerais, né? Em torno do quadrilátero ferrífero. Então, quando a gente tem esse período aurífero do Brasil, a gente acaba reorganizando o território brasileiro de uma forma que a gente vai deslocar o eixo político e econômico que antes estava no Nordeste para o Sudeste. Então a gente começa, né, confluir para Minas Gerais importantes centros, tanto que as primeiras grandes cidades do Brasil, elas se formaram ali em volta, né, daquela atividade mineradora, como por exemplo Sabará, né, Vila Rica, que depois se tornou Ouro Preto, Santa Bárbara, e outras, né? Tá? Então, dentro essas cidades que seriam cidades mineradoras, tá? Mariana também, aí acaba que até hoje, né, essas cidades, elas são centros mineradores. Só para a gente ter uma noção, né, nos últimos anos, quando aconteceram os acidentes de Brumadinho e Mariana, esses dois acidentes, né, grandes acidentes associados à mineração no Brasil, estavam associados aí à atividade mineradora, principalmente nessa área. Então, Minas Gerais, né, sempre foi um centro da atividade mineradora e ela foi muito importante então aí para conformar essas cidades. Em 1763, então, devido ao fato da gente ter um porto que escoava esse ouro de Minas Gerais para a Europa, o Rio de Janeiro se torna então capital da colônia, tá? Então aí a gente acaba trazendo para o Rio de Janeiro, trazendo para esse eixo, né, do que seria o futuro Sudeste, um centro também cultural e político do Brasil, tá? Mas a gente vai perceber também que não somente no século XVIII, né, quando a gente tem atividade mineradora, no século XIX, no século XX, a gente vai ter o cultivo do café, né, atraindo cada vez mais pessoas para essas áreas, né, fazendo com que, além de eu ter centros urbanos, né, já estabelecidos, fazendo com que essas áreas também sejam centros migratórios. Então é por isso, né, que quando a gente fala sobre as principais características, né, dessa região, a gente fala que é uma região extremamente urbanizada, né, porque eles foram os primeiros centros urbanos do Brasil, e também uma área extremamente populosa, tá? Devido também à questão de migração associado tanto à questão mineradora quanto à questão do café. E o café, gente, ele vai ser importantíssimo, então, para fixar essa região como uma região, né, de polo econômico para o Brasil, tá? Só para vocês terem, a gente perceber um pouquinho dessas características. Características do Centro-Sul, né? É o complexo regional mais importante do Brasil, principalmente porque 1/3 do território está ali, né? Mas 70% da população brasileira se concentra nessas áreas. A gente tem grandes concentrações urbanas, tá? A rede urbana bem articulada, há um grande dinamismo econômico associado a esse centro, por isso que ele é considerado um centro econômico do Brasil, tá? A questão de agronegócio, agropecuária, infraestrutura, tá? Eu coloquei aqui as principais atividades que se desenvolve no Centro-Sul, que faz ele ser, então, algo tão importante. Coloquei uma foto aí do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro como um centro, né, histórico, cultural para o Brasil, devido ao fato de ele ter sido um dos maiores, uma das capitais com maiores tempos, né, de permanência. Então acabou sendo também um centro para o Brasil todo, um centro polarizador também para as relações internacionais do Brasil, né, desde o século XVIII até o meado do século XX, né, quando a gente tem a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Mas coloquei aqui para vocês as principais atividades que tornam, né, essa região como o centro econômico do Brasil. Por exemplo,
Centro-Sul, que a gente tem a única bolsa de valores, né, do Brasil, a Bovespa, que fica em São Paulo, e o que acaba fazendo também com que São Paulo ele seja esse centro, esse centro polarizador financeiro, né, esse centro de atração de multinacionais, né, então onde é uma área, né, o São Paulo é uma área muito dinamizadora da economia do Brasil. Por exemplo, ainda eu já tinha destacado isso para vocês, né? Mas a questão da mineração, ela foi muito importante no passado, mas ela também é muito importante ainda hoje no presente para a gente, né? Com destaque aí para a área do quadrilátero ferrífero, com a extração de ferro, com a extração de outros bens minerais, mas também ali o Espírito Santo. Então a mineração ela ainda se constitui como um importante e valoroso, né? Aspecto aí para transformar essa área em um centro econômico. A questão da indústria, né? Eu já tinha comentado para vocês que a indústria ela foi o fator determinante para que o Centro-Sul alcançasse, né, o dinamismo necessário, né, para tornar ele aí esse centro econômico do Brasil. Então, as indústrias, né, quando a gente iniciou nosso processo de revolução industrial na década de 30, a gente percebe que as próximas décadas acabaram fazendo com que essas áreas se tornassem muito mais atrativas. Por exemplo, já que a gente tinha uma atividade mineradora, né, depois uma atividade cafeeira, né, que transformou São Paulo, Rio de Janeiro, inicialmente Rio de Janeiro, mas depois São Paulo, como áreas com infraestrutura, com capital acumulado, a gente vai acabar tendo as principais indústrias associadas a essa área, tá? Só para vocês terem uma noção, a gente tem as indústrias concentradas no ABCD paulista, tá? Então é muito importante quando a gente trata, né, principalmente hoje em dia, das indústrias automobilísticas, e a primeira indústria de base, a grande indústria de base, né, colocada no Brasil, CSN, por Getúlio Vargas. Então, as indústrias aqui nessa região, né, do Centro-Sul, se concentra as indústrias do Brasil, então é o principal centro industrial do nosso país, tá? Outra coisa muito importante são as questões que envolvem a tecnologia, mais associada principalmente aos tecnopolos. Quando a gente fala de tecnopolos, são essas áreas, né, que a gente desenvolve ciência e tecnologia, e aí, por exemplo, a gente pode ter dois eixos principais, né, de difusor, né, e de criação de tecnologia para o Brasil, de ciência e de educação de qualidade, né, de ensino superior, que é a UFRJ, que fica no Rio de Janeiro, tá, e o ITA, em São Paulo. Então, a gente tem essas duas áreas aí importantes na questão de tecnologia para o nosso país. Outra coisa importante que a gente também tem associado ao setor, né, aos setores econômicos do Centro-Sul, é a questão do agronegócio, né, da agropecuária para exportação, principalmente ali no Centro-Oeste, né, que a gente tem grandes centros aí de agronegócio associado à cana-de-açúcar, à soja, ao café, ao suco de laranja, tá? E a pecuária de corte, ao de leite, principalmente voltado aí para exportação. E a gente não pode deixar de citar a questão do setor de serviço, né? Esse setor terciário extremamente importante, né? Que se desenvolveu muito bem nessa região e é uma das mais dinamizadoras, então, aí da economia brasileira, principalmente frente às outras regiões que são extremamente dependentes dessa área, tá? Continuando aí as nossas características, só para vocês terem uma noção, ele é 25% do território nacional, tá? Então, assim, a questão do território, ele não é extremamente abrangente, mas ele concentra 70% da população. E quando a gente fala sobre concentrar 70% da população, a gente também tem que pensar no porquê, né, nos motivos da gente ter tanta população concentrada. Tanto que a gente vai dizer que essa região é uma das mais populosas e mais povoadas do Brasil, tá? Bem, eu já tinha citado para vocês algumas coisas importantes, né? Que é a questão, então, aí no século XIX, no século XX, os primeiros grandes centros urbanos do Brasil estarem concentrados, né, em volta de áreas como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais, desses estados. Então a gente faz com que a urbanização no Brasil, né, que foi assim rápida e concentrada, principalmente no século XX, ela já era um pouco mais estruturada nessas áreas já no século XIX
e já no século XVIII e no século XIX, tá? Então, acaba sendo um polo de atração, né, para migrantes, tá? E se a gente for pensar aí na questão de imigração do Brasil, os principais centros migratórios sempre foram, né, estados da região sudeste. A gente sempre vai olhar o sul e o sudeste, né, como centros imigratórios, centros de chegadas de imigrantes. E não só imigrantes, né, que são do território nacional, mas também da questão internacional. Se a gente olhar, né, para o passado e ver a questão dos migrantes internacionais, a região sul foi um dos maiores polos atrativos de imigrantes europeus, tá? Então a gente acaba tornando essas áreas mais populosas e também mais povoadas, tá? Então são as áreas mais concentradas, principalmente quando a gente olha, né, para a região costeira, para as planícies, né, costeiras dessas áreas, porque é bastante povoada, bastante concentrada em termos de população, tá? Outra coisa importante também que fez com que essa área ficasse bem populosa é a questão que desde o início, né, desde o século XVIII, a gente tem um dinamismo econômico tanto associado ao período aurífero, depois ao período cafeeiro e depois ao período industrial. Então, a produção industrial ali, né, ela foi muito importante para gerar emprego para as pessoas e aí fomentar o êxodo rural e fazer com que as pessoas quisessem sair, principalmente do campo, para essas áreas, tá? Então, é uma economia bastante dinâmica, principalmente aí no século XX e início do século XXI, que fez com que essas áreas se tornassem polos. Tudo bem? Outra coisa muito importante é que como aí eu botei para vocês, né, economia dinâmica, mais industrializada do país, né, é onde concentra os melhores IDHs que a gente tem. Só para vocês saberem o que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele mede basicamente a qualidade de vida de um país. Então, na região sul é onde a gente tem, por exemplo, as melhores expectativas de vida, as melhores questões associadas à escolaridade, tá? E os maiores PIBs também do Brasil a gente concentra nessa área, tá? Então, toda vez que a gente olha para essa área, a gente percebe que a melhor qualidade de vida do país está ali, devido a essas questões em compensação de expectativa de vida, de escolaridade, né? E da concentração de renda, tá? Tudo isso que eu falei pra vocês não significa dizer que eu tenho um Eldorado no Brasil, tá? Que ele é isento de problemas sociais e ambientais. Ao contrário, o fato de eu ter uma área que é extremamente industrializada, extremamente urbanizada, extremamente populosa, povoada, faz com que eu tenha as maiores concentrações de problemas sociais, né? Como a violência, como o déficit habitacional, como a questão aí das favelas, como a questão aí do tráfego, da poluição, tá? Do agravamento do efeito estufa, de chuva ácida e etc. Então, a gente também tem que pensar o Centro-Sul como um concentrador de problemas, tá? E aí um concentrador também de questões para políticas públicas e de amenização desses problemas, tá? Como eu tinha falado para vocês, o Centro-Sul é considerado uma coárea, tá, do Brasil. E o que seria uma coárea, gente? Uma coárea são essas áreas que são o coração, tá? São centros políticos. Quando a gente fala sobre uma coárea, a gente está falando sobre centros econômicos, por exemplo, centros culturais, centros políticos. Então, é por isso que, por exemplo, que eu cheguei a falar para vocês que a gente tem no Centro-Sul a capital cultural, a capital financeira e a capital política, todas concentradas nessa área, tá? Mas não somente por isso, né? A gente já tinha conversado aí sobre a questão industrial, né? A questão da gente ter uma concentração industrial, a questão também da indústria petrolífera, que é muito importante nessa área, como, por exemplo, aí a gente tem os campos de petróleo, né, de Campos, Santos, Espírito Santo, então acaba fazendo com que esse grande polo dinamizador da economia, que é o petróleo, ele acaba se concentrando também nessas áreas, tá? Outra coisa importante que a gente tem que pensar é que é uma fonte importante também da questão de hidroeletricidade no nosso país. A gente sabe aí que a usina de Itaipu, que fica no Paraná, é uma importante área, né, de geração de
de energia elétrica, né, através da hidroeletricidade, então acaba também sendo importante na questão de fontes energéticas, né, da questão de energia, além do que é onde tem as maiores concentrações de infraestrutura, assim, de boa infraestrutura para o Brasil. Quando, por exemplo, se a gente pensar nos aeroportos, dois grandes principais aeroportos internacionais do Brasil estão em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Tanto que se você tiver que viajar de outras áreas, até mesmo áreas, né, estados que são da região Centro-Sul, você tem que fazer, por exemplo, uma escala nesses aeroportos. Então, os aeroportos, eles são importantes setores, né, de infraestrutura, principalmente aí de fluxos de pessoas e circulação internacional, tá? Não só de pessoas, mas também como de capital, também como de mercadoria, etc, tá? A gente não pode esquecer dos portos, né? A gente estava falando de aeroportos e agora ele falar dos portos. Os principais portos, né, do Brasil é ali em Itajaí, Santos, Paranaguá. Então, também essa questão aí de dinamização da economia através do fluxo de mercadorias, de grandes mercadorias, também feitas aí pelos navios. A gente tem os portos, né, que são bases de infraestrutura aí do comércio exterior do Brasil, nessas áreas, né, no Centro-Sul, tá? Gente, vou passar aqui rapidinho para vocês. Ah, peraí, desculpa. Só vamos revisar aí rapidinho sobre essa questão. Já tinha falado do território para vocês, da população, populosa e povoada. Mas, né, eu falei, esqueci de citar a questão da produção agropecuária para exportação em principais complexos agroindustriais do Brasil. Só para vocês terem noção, né, os CAIs, né, que são esses complexos agroindustriais, eles são muito importantes porque eles relacionam centros urbanos com centros rurais, tá? E a gente viu aí, principalmente a partir da Revolução Verde, na década de 70, que áreas do Centro-Oeste acabaram se dinamizando com áreas urbanas, né? Essas áreas rurais do Centro-Oeste acabaram se dinamizando com áreas urbanas do Sudeste e acabou confluindo em uma importante relação entre indústria e campo, entre tecnologia e campo. Então, os complexos agroindustriais do Brasil eles também, né, que são importantes para o agronegócio, né, para pecuária de exportação, para agricultura de exportação do Brasil, se concentram nessas áreas, tá? Então, é por isso que a gente sempre vai citar estados da região Centro-Sul, né, dessa região aí geoeconômica, como centros de gestão do território, tá? Quando eu falo centro de gestão do território, a gente também tem que sempre ligar, né, as questões urbanas que existem nessas áreas. Só para vocês terem uma noção, né, São Paulo, Rio de Janeiro, eles são considerados cidades globais, né? São cidades que têm relação internacional com outras metrópoles. Então, a gente sempre vai dar destaque para essa região exatamente por isso. Não somente falando de cidade global, mas também como a questão de megacidade. A única megacidade que a gente tem no Brasil, né, que são essas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, é São Paulo. Então, a gente já percebe a questão aí de populoso, né, e a questão financeira associadas a esse estado, a essa cidade. Mas também a gente tem a questão aí da nossa megalópole em formação, ela está associada ao Centro-Sul. Para quem não sabe, megalópole é uma junção física de grandes metrópoles, né? Então aí a gente teria uma fusão, né, física, mais que física também, mas de influência política e econômica uma sobre a outra, né, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Santos, né? Campinas e Santos aí nas suas extremidades, né? A gente tem essa megalópole em formação nessa área. Então é importante a gente sempre estar citando essas questões. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tá? Aqui tá, então, um momento aí para vocês tirarem um print, porque são as principais características que a gente tem. Quando a gente fala de geografia física, eu não coloquei aqui para vocês, mas eu prefiro que vocês até estudem de forma separada, porque é muito heterogêneo as características climáticas, as características morfológicas e as características, então, aí de solo dessa área, tá? Apesar de, tá, a gente sempre notar que o fato da gente ter um solo chamado Terra Roxa em São Paulo, e ele é São Paulo, Sul, né, propiciou, então, o desenvolvimento da atividade cafeeira, né, já que o café, ele se deu muito bem,
tá? A gente tinha ali um polo no Vale do Paraíba que depois foi para São Paulo, só para vocês terem uma noção, né? No final do século XIX, começo do século XX, só São Paulo ele detinha 70% da produção de café do mundo, tá? Então a importância que a gente sempre dá para essa área. O café ele foi extremamente importante, né, para acumulação de capital, criar a infraestrutura necessária para a gente tornar essa área aí a área mais importante do país, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar. Beijos e abraços.